Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos, passando assim, vai conversar com o Samuel, do Instituto da Lux, de Recife, e novamente vai nos enriquecer com as suas dicas do Feng Shui. Estamos nos aproximando do encerramento de 2020, um ano bastante difícil, bastante aprendizado. Tudo bem, Samuel? E acho que é muito importante a gente falar sobre energias positivas, algumas dicas do Feng Shui para 2021, deixar 2020 aí com todas as suas questões, né? A solicitação para o Samuel. Esperamos você aguardar nosso convite. Olá! Bom, Tudo bem, amigo querido? tudo bem, meu amor. E aí, estamos aqui novamente para Coisa falar. boa. Tava com saudade já, Pois é, faz um tempão, né? mas tudo no seu tempo, isso mesmo. Mas Exato. estava com saudade. Então, eu acho que assim, vem a calhar a gente conversar um pouquinho, né? Sobre o encerramento desse ano e sobre o ano que vai começar. Tá muito próximo, né? Sim, E aí, você com as suas super dicas vai ajudar bastante a gente. E é sempre sim. muito bem-vinda as suas orientações. Muito obrigado, gratidão. Vamos lá, né? E aí a gente aguarda um pouquinho, né? Eu não sei quantas Sim, pessoas tá, o pessoal tá chegando, a gente aguarda um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai conversando, falando da vida, né? Falando de como é bom a gente atrair as coisas que a gente deseja, como prosperar, como alcançar objetivos. sim. Tudo isso tá dentro de um processo de intenção, né? Aham. Antes da gente entrar no tema, é importante a gente falar de desconstruir crenças limitantes, né? Desconstruir também julgamentos que a gente tem com as pessoas. Isso interfere muito, né? Sim, Impacta a nossa vida, porque aquilo que a gente julga, sendo certo ou errado, é um julgamento de toda forma. Então, sim, a gente sempre se coloca numa situação de que se a gente está num processo de julgamento, a gente está com a expansão meio emaranhada, né? sim, E aí a gente precisa sair desse processo, porque aí a gente, com o entendimento de que tudo é sistêmico, né? Então começa já desde os nossos ancestrais, né? Todo o processo da prosperidade que a gente carrega na nossa vida vem dos nossos ancestrais. E sim, muitas vezes a gente não honra nossos ancestrais, né? exatamente. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente fica sem força porque a gente não honra nossa ancestralidade. Sim, E o Feng Shui ele não fala exatamente desse processo de ancestralidade, mas fala do processo de maestria, né? Se a gente tem um mestre, então a gente tem que honrar o nosso mestre, assim como ele honra o mestre dele, e assim sucessivamente, né? Então há uma comunidade muito maior do que a gente no aqui e agora, né? Que a gente precisa estar honrando. E assim é nossa família, né? Nossos pais, nossas mães, nossos avós, bisavós. Quantas gerações que precisamos estar honrando sim, e agradecendo, né, pelo fato de se estamos vivos é porque nós demos certo, né? Tá tudo certo exatamente. de como tá sendo. E vem de toda essa história, né? Vem de toda essa Exato. história. E aí, às vezes, a gente esquece de fazer esse processo de agradecimento e de honra, né? É, porque a gente esquece de que a nossa força vem deles, né? A minha força de Feng Shui vem do meu mestre. Eu não posso, em nenhum momento, negá-lo, né? Porque Sim, foi onde eu aprendi, né?
E aí eu tenho que entrar nesse processo de desconstrução, né? De muitos valores, né? E introduzir na minha vida as virtudes, porque tudo que eu quero prosperar tem a ver com as minhas práticas cotidianas, né? Sim, As minhas virtudes precisam estar sempre em evidência para que eu possa concretizar os meus objetivos, né? Amar o próximo, é, agir com rigor, né? Agir com amorosidade, amar o que eu faço. Então tudo isso reverbera para qualquer ano, porque a gente sempre fala, a gente vai falar de prosperidade no final de um ano, é uma coisa até utópica, porque a gente passou 365, não foi 365, mas 335 anos, dias, aliás, é, não pensando sobre isso. E chega nos últimos minutos do segundo tempo, a gente quer pensar. Mas tudo bem, sempre é tempo de pensar, né? Desde que a gente também não adianta. Aí eu vou parafrasear a frase do meu mestre: não adianta pagar e pescar e não colocar em prática. Então, Feng Shui é muito mais prática do que um arcabouço de conhecimento que é inacessível que as pessoas pensam, né? Ele é bem acessível, é muito prático. Então, é a gente colocar isso em prática, é saber a informação e otimizar, colocar em prática. De uma forma também simplista, porque um dos princípios do Feng Shui é aquilo que não faz sentido para você, você precisa se desfazer. sim. Se não tem mais representação nenhuma, nem afetiva, nem física, não faz sentido ficar com alguns objetos em casa. Aham. E aí eu não sei quantas pessoas, se você acha que a gente já entra ou a gente aguarda mais um pouquinho. Tem gente entrando, tá entrando a galera. Ah, e aí é isso que eu fico pensando da gente sempre pensar naquilo que a gente pode mudar efetivamente e que vai nos trazer esses objetivos que a gente quer alcançar. Aí tudo bem, aí vale nesses últimos segundos do segundo tempo a gente pensar sobre isso. Mas a gente precisa criar uma rotina, né? E eu tô agora, começamos hoje, na verdade, o Milagre com Feng Shui, que é criando rotina matinal e introduzindo Feng Shui na nossa vida cotidiana. Então serão 21 dias. Rosinha, Mestre Ming tá aí, ó. Já tá aí, a Sociedade Feng Shui. Uhul! E muita gente já da sociedade também, nossos parceiros, consultores, estão aí, chegando. E aí é isso que a gente precisa refletir, porque às vezes a gente tem um conhecimento e não coloca em prática. E aí eu pensando nisso, qual a contribuição que poderia dar no final do ano para as pessoas, a gente está fazendo 21 dias de rotina matinal, meditando, fazendo afirmações, fazendo Ho oponopono, fazendo meditação e fazendo Feng Shui, destralhando, organizando e colocando as ferramentas em dia, né? Porque às vezes a gente precisa desse período para a gente colocar, como se diz, jogar o que passou, passou e vamos. O que o nosso melhor começa aqui e agora. E aí a gente tem construído, foi muito bacana hoje o dia, muita energia. A rotina começa às 5h50 da manhã, então é bem intensa, né? É inspirado no livro Milagre da Manhã, e aí que ele ensina uma rotina matinal de alta performance, né? Então, que todos nós precisamos ter uma rotina matinal de alta performance. E com Feng Shui e com riso,
aí a gente só tem a Vai ganhar. que vai, né? É nada Aí, melhor do que começar o dia assim, né? então, e rindo com toda a energia, porque eu também estou no processo de formação de yoga do riso. Aí a gente implementando o riso para nossas vidas, que muitas vezes a gente esquece de rir, né? E a energia ela contagia, né? A Sim, gente finge que finge até que atinge, né? E aí é mais ou menos isso. E aí a gente introduzindo o Feng Shui de uma forma simples, objetiva, mas prática, porque que seja acessível a qualquer pessoa, né? E aí a gente dá pelo menos umas dicas, né? É, eu acho que 30 dicas para hoje a gente já ganhou a noite quem está aqui, né? E aí a gente consegue falar pelo menos umas 30 dicas e que consegue pelo menos trazer essa energia para nossa casa, né? E sim. aí a gente pode começar agora falando sobre dois processos que são importantes. Um, a limpeza, né? Seja a limpeza física, seja a limpeza energética. Peguem papel e caneta. Já peguei Então, aqui. Ah, a limpeza física, o que a gente fala da limpeza física é o destralhe mesmo. É você fazer aquela faxina geral, eliminar a bagunça e eliminar aquilo que não faz mais sentido para sua vida. E aí, como é que eu faço? Eu geralmente pego um objeto e pergunto: isso faz sentido para mim? Aí, se fizer sentido, aí eu digo, aí vai para cá, para esse lado. Aí eu tenho minhas anotações do ano desse ano, né, que já vai finalizar. Isso faz sentido para mim, já não vai fazer sentido daqui a pouco, né? Eu tenho que sim, colocar isso no computador, digitar todas as anotações, aí ele vai para onde? Para cá. Eu posso doar isso? Não, isso eu não vou doar. Eu vou doar para quem essas minhas anotações? Para ninguém. E eu vou guardar aqui na minha estante para quê? Não faz sentido. Vai acumular poeira. É uma tralha, né? É mais uma tralha. Então, sim. eu faço o quê? Descarto. E aí, quando a coisa serve, por exemplo, eu tenho umas canetas aqui que eu não uso e já tá ficando velha, né? Daqui a pouco não, nem vai secar a Tá tinta. seca. Aí É. o que você faz? Doa. Doa. Doar é atrair prosperidade. A gente às vezes pensa que, eu vou doar, doar por doar. Não. Quando eu dou, eu estou agradecendo a função que ela serviu até o momento, estou agradecendo o tempo que ela passou comigo e estou repassando para outra pessoa com a utilidade que ela está ainda, né, presente. E aí doar é um ato de prosperidade. É porque você tem muito para dar. Então, não tem aquele que não tenha nada a dar e não Sim. tem aquele que não tenha aquilo a receber. Aham. Então, isso é uma troca muito mágica dentro do processo de quando a gente for fazer esse processo de limpeza energética, né? E, aliás, essa é a limpeza física ainda, porque a gente está destralhando, está Sim. jogando o que fora. E também tem aquelas coisas que, de repente, um celular deu um probleminha. Trincou aqui a. Aí eu digo o quê? Eu não vou doar, porque é caro, de repente ainda pode ajeitar. Eu vou fazer o quê? Vou repassar, vou vender, ganho dinheiro, destralho, não fica mais o celular aqui tralhando minhas coisas e ganho um trocadinho. Então eu posso ou jogar no lixo, ou posso doar, que é uma troca maravilhosa, ou posso vender. E tudo bem. E aí você conseguiu destralhar. Eu não estou aqui para falar de minimalismo, né, radical, mas menos é mais, né? Sim. Se você pensar na energia Ti, quanto mais coisas você tem na sua casa, se você não fizer limpeza, é energia estagnada ali. Uhum. Então, se a gente quer falar de Feng Shui, a gente vai falar por que não deixar tralha? Porque essa energia vai ficar estagnada. E a energia estagnada, ela não é um bom Feng Shui. E aí a gente precisa destralhar, sacudir a poeira e eliminar a bagunça, né? Porque quantos sintomas a gente tem na bagunça?
primeiro, um ambiente bagunçado, ele pode trazer sérios problemas de saúde, né? Muita poeira, mofo. Então, quando está com todos esses aspectos que não servem mais para a gente, não serve nem para doar, não serve nem para vender, é lixo, né? Então, se você deixa aquilo chegar àquele estado, é sinal que não lhe representa mais em nada, Sim. né? E aí E quando a pessoa fala assim, não, mas eu acho que um dia eu posso usar. é o grande problema, porque nós somos, o brasileiro é um grande acumulador, né? Sim. De coisas. Tem coisas da bisavó, da tataravó, e um grande desafio para os consultores é nesse momento, que é o momento do destralhe. E quando o consultor ele vai fazer todo esse processo presencialmente, é muito complicado, porque você tem que ser meio Pulso firme. pulso firme, porque se cada um for pensar naquilo que vai ficar ou vai deixar, é algo que a gente não consegue interferir, porque é algo que mexe muito com a questão de crenças limitantes, que tem a ver com a questão do vento, porque Feng Shui é vento e Shui água. A gente sempre fala disso. Vento está ligado às nossas questões emocionais, nas nossas crenças limitantes, né? Então, todo mundo tem suas crenças limitantes. E aí, isso não tem nada a ver da gente também não querer trabalhar isso. E aí a gente, de uma certa forma, o Feng Shuísta, ele tem um quê de terapeuta, né? De fazer essa condução de uma forma brilhante, né? E aí, Shui tem a ver com a questão emocional. Então, uma coisa que é antiga, já tá o cacareco da minha bisavó e eu quero deixar em casa. Faz sentido? Não faz sentido. E aí é o grande desafio mesmo do consultor feng shuísta, de provar por A mais B que aquele móvel ou aquele objeto ele não representa nada. Às vezes uma camisa que você trabalhou há 10 anos atrás, está lá aquela camisa mofada, né, fedida, de mofo, que você não lava, você não conserva, bate uma foto. Aí o que eu falo? Bate uma foto. Cabe em você? Não cabe. Bate uma foto. Bate uma foto e guarda. Vai ficar sempre É guardado na aquela sua coisa memória. do apego, né? Do apego, tem que ser físico, né? E aí, pensando nessa questão do destralhe, é um grande desafio isso, de você sair dessa crença limitante que eu não vou doar porque um dia vai faltar, pode faltar, posso precisar. Não vai precisar. Se já passou 6 meses que você não usa aquilo, pode doar. Não faz sentido. Sim. Você não usou 6 meses, calcule quantos dias são 6 meses, né? É muito tempo, né? 180 dias aquilo lá estagnado e a gente querendo que um dia a gente vai usar, então não vai usar. Um dia eu vou emagrecer para usar aquela roupa maravilhosa, não vai emagrecer, não faz sentido, né? Quando Aí, você quando emagrecer, emagreça, né? Você vai querer quando uma coisa emagrecer, você compra outra, você não vai ser próspera. exato. Se a gente fala de prosperidade, porque grande parte, dos pontos que é chave do Feng Shui quero ser próspera. Ok. Beleza, quer ser próspera, mas qual a sua mentalidade de prosperidade, né? O que representa prosperidade para você, né? E aí vem várias questões e as pessoas esquecem que prosperidade não está ligado só a dinheiro, né? Sim. Está ligado a todas as 9 áreas auspiciosas do Feng Shui, que é trabalho, saúde, família, prosperidade, a própria prosperidade no sentido de abundância, né? Sucesso, fama, relacionamento. Tudo isso tem a ver com prosperidade, porque são 9 áreas auspiciosas. E aí a gente falou de limpeza física, mas também a gente tem a questão da limpeza energética. Como é que pode ser feita a limpeza energética? Então, primeiro, o sol, né? O sol é maravilhoso para nos energizar e fazer a limpeza energética.
em todos os nossos ambientes. Abre a janela, abre as cortinas, deixa o sol entrar. Não tem melhor limpeza que essa Sim. energética. A segunda é qual? O vento. O vento. Pronto, exatamente. A nossa sociedade está dizendo que todo feng shuista que eu conheço é próspero. É exatamente. É porque pensa muito além da questão Sim. financeira, né? São prósperos de saúde, são prósperos de amizade, são prósperos pela família que se tem. Exatamente. E aí, prosseguindo com as limpezas energéticas, o sal grosso é uma forma de fazer a limpeza também, que tem a ver com Feng Shui, não tem a ver propriamente com Feng Shui. Mas se a gente pensar que Feng Shui é ciência, tem a ver com ciência, o uso do sal grosso é em virtude de um processo químico que faz dissipar as energias a partir de um processo químico, que poucas pessoas sabem o que acontece, que não é simplesmente colocar o sal grosso, e tanto que você percebe que quando você coloca o sal grosso em algum ambiente que precisa e que requer uma energia, ele começa a suar, ele fica molhado, né? Fica úmido. É muito interessante. Ou então borbulha e sai como se estivesse oxidando. Uhum. É muito interessante o efeito do sal grosso quando a gente faz esse processo de limpeza. Um outro elemento que a gente pode fazer a limpeza é o incenso. Com incenso. E aí, o incenso que você gostar, que faz sentido para você, o que você quer atrair. Cada incenso também, cada fragrância, ele tem um objetivo, né? Porque aí tem a ver com Feng Shui? Não, tem a ver com o outro aspecto que a gente dialoga, porque Feng Shui é tudo isso, né? Você pensar que você está lidando com a natureza. É uma Então, harmonia. a harmonia, exatamente. E aí, além do incenso, porque tem a ver com aroma, os óleos essenciais também, que tem a ver com aroma. É uma forma de fazer um preparo com óleo essencial, também faz esse processo de limpeza. Além disso, os florais, que também é algo muito mais moderno, né? Mas também há possibilidade. E aí a gente vai falar de uma receitinha que a gente faz com óleo essencial, possivelmente pode se fazer com óleo essencial, mas na nossa sociedade, quando a gente vai fazer, quando não há possibilidade de se fazer a limpeza energética com esses elementos naturais que a gente faz, a nossa sociedade ela faz com um papel amarelo. Essa é a indicação nossa. Todos os consultores geralmente faz a limpeza energética com papel amarelo. E aí a gente utiliza o papel amarelo, dobra, né? Faz uma dobra específica e queima esse papel em 4 pontos da casa, né? E aí todo o consultor ele tem esse preparo para se fazer essa limpeza a partir do papel amarelo, que é um grande ritual que se faz do Feng Shui, que é o que mais utilizando. Também se utiliza o incenso, exatamente. Nossa querida Ellen está falando aqui. O incenso, quando a gente acende o incenso, bem lembrado, Ellen, para se falar o detalhamento, né? É porque é muita informação. Mas quando a gente acende o incenso, assim que a gente chega na casa do cliente, a gente acende o incenso. E quando a gente acende o incenso, a gente observa a caída das cinzas do incenso, quando se cai. E quando não se cai, é sinal que existe uma energia ali. E aí precisa ter esse clique de preocupação no sentido de fazer a limpeza. Aí o papel amarelo segue na sequência para fazer essa limpeza mesmo, porque apresentou que existe alguma energia além do que a gente prescreve, né? Como uma casa que não tem influências negativas. Sim. E aí, além disso, pode-se utilizar a limpeza energética através de ervas, né? Música, som. Eu não sei se alguém já experimentou, você coloca um sonzinho, um mantra na sua casa, o som bem baixinho, e deixa lá. A sua casa, ela é outra energia. Sim,
ela começa a sentir uma outra energia. Agora, se você coloca uma música pancadão e que você se agita, você há aquele barulho, né? Aquela barulheira, a briga, a desentendimento, é fato. Então, o som, a frequência que cada som emite, ele reverbera na nossa prosperidade, né? Nas nossas vidas. Então, ninguém está aqui também para cair no julgamento, mas é provado cientificamente que a frequência do som, a frequência sonora, ela tem um impacto na nossa psique e nas nossas emoções. Então é importante isso. Plantas e flores também são grandes filtros energéticos, né? A gente colocar planta na porta de entrada, nos banheiros, nas áreas de serviço, nas áreas mais estagnadas, que é possível ser estagnada, que a gente menos vai, né? Uma área de serviço que só vai quando vai lavar a roupa, então fazer algum trabalho lá de serviços específico da casa. Então, é nessas áreas que a gente pode também estar colocando plantas que, lógico, a gente vai colocar uma planta no banheiro que seja meia sombra. A gente vai colocar uma planta no banheiro que requer de muito sol, né? Então, é só saber a planta. E aí, a dica que a gente sempre fala, compra pares de plantas. Um fica no banheiro, o outro vai tomar um banho de sol. E aí você vai revezando. Uma semana um vai para um lugar, outra semana o outro vai para o outro. E assim fica todas as plantas saudáveis, porque se a planta também se apresentar dodói ou murcha ou morre, né? Então é algo também que a gente precisa estar atento, né? Plantas e animais. Porque se plantas e animais eles adoecem muito naquela casa, é sinal que a energia está desequilibrada. Então precisa a gente fazer alguns remedinhos, utilizar as ferramentas para isso. Quem é religioso pode usar água benta, né? Também. Aí é uma questão muito mais específica de algumas tradições. Utilizar água benta. E aí cada um. Feng Shui não tem a ver com religião, mas tem a ver com espiritualidade. Então ele respeita esse arcabouço religioso que é o Brasil, né? E aí, qualquer pessoa, do evangélico ao candomblessista, ele pode ser e utilizar as ferramentas do Feng Shui. Uma outra dica também que são os mantras que eu falei, não como música, mas mantra mesmo, você falar, fazer afirmações positivas, fazer visualizações. Na nossa sociedade a gente tem uma meditação para alcançar o objetivo, uma meditação transcendental, que geralmente a gente faz com o cliente, uma meditação que a gente já fez até numa live, lembra? Que a gente fez e que a gente observa dentro da meditação as cores dos 5 elementos. E aí a gente já entra nos 5 elementos, né? Porque se a gente está falando de energia, prosperidade, então é preciso equilibrar os 5 elementos. Quais são os 5 elementos? Água, madeira, fogo, terra e metal. E aí, os 5 elementos, eles nos dão uma lição, né? Porque se a gente tem um ciclo de favorecimento dos 5 elementos e tem um ciclo de controle. E aí a gente precisa entender essa dinâmica entre os 5 elementos para a gente entender como é que está a nossa casa, o nosso ambiente. Aí a gente bate uma foto do ambiente e vê. Se o elemento é água, então água favorece a madeira. A madeira favorece o fogo. O fogo favorece a terra. A terra favorece o metal. O metal favorece a água. Isso é o ciclo do favorecimento. E se a gente pensar no ciclo do controle, então a água apaga o fogo. O fogo derrete o metal. O metal corta a madeira. E a madeira invade a terra. E a terra. Peraí. Água
água apaga o fogo derrete o metal controla a madeira invade a terra e a terra contém a água, as comportas. Ok, isso mesmo. E aí a gente precisa observar, porque quando a gente vai ver que um elemento é dominante, então precisa o outro equilibrar. Porque aí tem a ver com outro elemento que a gente fala que energia yin e yang. Então, todos os 5 elementos, ele tem um elemento água yin e uma água yang. Existe uma madeira yin e uma madeira yang. E aí, essa composição que vai dar todos esses aspectos que a gente precisa considerar quando a gente vai fazer a harmonização dentro do Feng Shui. E falando disso, a gente já entra num outro elemento que é muito importante, que vai dizer os nossos guias astrais. Então, é prudente que cada um possa fazer o seu guia, para saber como é que vai ser o próximo ano. Porque o guia, além de dizer se o próximo ano vai ser auspicioso para a gente, é uma possibilidade, se faz o guia na Sociedade Feng Shui, a gente ainda diz 3 páginas de informações mágicas para as pessoas. Então, quem quiser e quem puder solicitar o guia, já terá essa ferramenta maravilhosa indicando seus elementos favoráveis, suas datas favoráveis, né? Data, mês e ano favorável. Vai ter a sua, falando um pouco da sua personalidade, das suas virtudes que você precisa trabalhar. Vai dar um arcabouço agora que a gente está precisando reinventar nesse processo de pandemia, né? Uma profissão que a gente possa se reinventar. Então, tudo isso dentro da nossa sociedade a gente oferece como serviço, né? Além da própria consultoria, né? Eu também, além da consultoria, tenho feito mentoria. O que é mentoria? A gente vai fazendo passo a passo com a pessoa. E tem dado muito certo, porque é uma forma de você estar acompanhando. Você vai fazer, mas você está ali acompanhando a pessoa, né? Dando as informações mais no corpo a corpo. Porque a consultoria a gente vai pelo menos 2 dias, geralmente a gente vai 2 dias, e entrega o relatório e pronto. E a gente não fica naquela coisa da mentoria, que a mentoria a gente vai e fica lá no corpo a corpo. Então vai fazendo vários momentos de conversa com o cliente, é assim. E aí o que não devemos ter na casa nesse momento de saída de um ano e entrada de outro? Lixo. Então, por favor, lixo é no lixo. Então não acumulem lixo, né? O que não presta é no lixo, mas o lixo precisa sair semanalmente, não sei, diariamente. Aqui em casa é diariamente. Todo dia tem um carro do lixo, mas não sei os serviços, cada um também tem que seguir uma dinâmica, porque tem gente que mora em prédio, tem condomínio, que tem aqueles horários para colocar o lixo. Então vai ser respeitado, né? Porque não vai ficar em casa, mas tem que ver algum espaço que seja destinado para isso, para ele não ficar no meio da casa, né? Sim. E aí, roupa suja, então, sujou, lavou, né? Então, é algo que é prático, né? Resto de comida na geladeira e comidas vencidas, né? Quantas vezes a gente faz uma feira porque não tem um planejamento, né, doméstico, e quando vê, o produto está lá, já vencido há um mês. Sim. Então, quanto isso reverbera na nossa vida em vez de prosperidade, escassez, né? Sejam bem-vindos quem está entrando agora. O assunto de hoje é Feng Shui e os segredos para atrair a boa sorte nessa virada de ano. Contas vencidas, então, usou, pagou. Então, é algo natural. Se usou o cartão, pagou, né? Se criou um compromisso, pagou o compromisso.
Então, contas vencidas é algo que também a gente vibra na escassez, né? Um E atraso aí de uma vida. coisa, em prazo de vida, você tá lá cheio de contas pagando, gente ligando, pense na tua energia. Como é que você fica? Não tem, porque acaba a gente ficando underground Sim, na hora. Porque a energia, acaba a nossa energia, nos consome sim. a ligação de cobrança, né? Então, se a gente puder evitar, né? Se a gente tem alguma dívida, a melhor coisa é a gente ligar e negociar, Exato, sim. porque evita que a gente caia nessa questão da energia do confronto, que não é positivo para ninguém, nem para quem cobra e nem para quem recebe a cobrança. E aí, se você tem alguma dívida, a melhor coisa, que aí tem a ver com crenças de resolução, né, de problemas, você vai lá e negocia. Olha, a situação é essa, estamos aí no período de, né, de reinvenção Sim. desse novo normal e eu queria negociar, mas minha condição é X. Em vez de, eu não posso mais 50 mensal, eu posso pagar 10 mensal, e aí você dizer quantos meses a mais eu vou pagar, mas eu só posso 10 mensais. Negociou, pronto, a energia já sumiu, a Sim. energia da escassez e entrou a energia da prosperidade, porque aí, a partir daí você já engata em encarnação para pagar esses 10 reais que é, que é uma negociação possível, né? E Sim. aí dentro do Destralhe tem duas coisas que a gente faz, né? A gente fez o Destralhe, a limpeza física, a limpeza energética, e aí é o que a gente precisa fazer. Qual a diferença entre arrumar e organizar? Diz aí. Me ajuda. E agora? Arrumar e organizar. É a mesma coisa para você? Não, eu acho que tem uma diferença. Arrumar e organizar. Mas deve ter uma coisa bem sutil aí que você vai explicar pra gente. Sim, mas dê aí um chute. Organizar, Você geralmente arruma ou organiza? eu acho que eu organizo. Organiza. É. Eu acho que Certo. organizar você vai dar uma função para aquilo. Você vai olhar para aquilo e vai falar, não, isso aqui serve para isso, vai ficar nesse cantinho. Isso vai ficar nesse cantinho. Yes! Isso mesmo! Ah, Ó, olha Ellen lá, colocou, Ellen tá né? falando, é deixar funcional. Exato, Ellen, exatamente. Arrumar é quando. Sabe aquela hora que chega a visita e diz pra gente: Olha, tô chegando aí. Aí você faz o quê? Coisa Corre, aquele simples, gavetão, né? você coloca tudo dentro do Olhando, tá tudo gavetão, arrumadinho, tá né? tudo lindo. Mas organizado não, porque se eu pedir a essa pessoa, eita, eu quero uma tesourinha. Ou então a criança pergunta, cadê a bola que tava aqui? Tá dentro da gaveta. É, Aí, essa é a diferença de arrumar e organizar. Arrumar é você tirar a bagunça da frente dos seus olhos. Você não quer ver aquela bagunça, então você vai arrumar. É aquela questão de você deixar sempre é, é, ali, só tirou, só maquiou. Organizar, não. Você vai estabelecer um lugar, um critério, um lugar para cada objeto. Então, tesoura vai ficar perto de tesoura, prato perto de prato, faca perto de faca. Então, você vai criar critério. E aí, o personal organize dá toda essa roupagem, né? De, sim. de, de Ah, Samuel tá travando aqui para mim. Será que travou, não foi? foi? Voltou. Ok, Voltou. foi.
Ontem tava assim para mim também. Mas é assim, mas vai dar certo. Aí vamos para a primeira parte da casa. Então, qual é a dica? Por onde entra a nossa prosperidade? Entra pela porta de entrada, não pela porta dos fundos. A porta de entrada é onde reis e rainhas entram. Então, por que às vezes a gente deixa essa porta de entrada, a sala impecável, e não utiliza? Então, que Feng Shui é esse? Né? Tá travando? Tá travando É, ainda? agora para mim tá certo. Para mim tá indo. Tá tranquilo aqui também. Vamos lá, vamos vendo, né? E aí é justamente isso. A gente deixa a nossa casa impecável, nossa sala impecável, mas ninguém senta, não compartilha. Então, não é um bom Feng Shui isso. Primeiro porque antes de entrar na sala, que é algo que eu sempre pergunto, né, nas minhas lives, sua casa tem número, tem uma numeração. Tem. Então, a numeração é fundamental. Porque se a gente pensar como é que a energia vai te encontrar se não tem uma localização? Se aqui na rua de casa são três números 128. Tem A, B e C. Se eu não coloco uma numeração, a pessoa vai bater no A, no C e não vem para o B, porque não está numerado. Então, naturalmente, a numeração é fundamental. A identificação do teu imóvel, seja no número na porta, como um apartamento, né? Porque se for dois por apartamento, tem que saber onde é 201, onde é 202. E a energia Ti também vai procurar assim. Onde é que é o 201 ou 202, a casa de Eliane? Eu tenho que saber. Então, Sim, o número é fundamental. Então, esse número ele não deve estar na vertical, ele precisa estar horizontal ou em formato de uma escadinha. O primeiro mais embaixo e o último mais sim. acima. Uhum. A porta de entrada ela tem que estar iluminada. E quando a gente não tem a iluminação do sol, a gente tem que ter uma iluminação artificial. Então, a iluminação é fundamental para atrair essa energia positiva. E aí, uma coisa que é muito importante, eu sempre falo, que é a nossa porta de entrada, ela tem que estar atrativa. Ela tem que estar com os 5 elementos, mas ela precisa ser convidativa. Eu tenho que. Quem olha para minha casa tem vontade de entrar, né? De conhecer a casa, porque ela se torna convidativa, se torna um imã de energia boa, porque pela beleza, pela estética, mas não só por isso, porque é você harmonizar, é a harmonização com os 5 elementos, e isso favorece é, é, a essa energia entrar. Uma outra coisa é a gente entra pela porta. Então, se a porta estiver rangendo, se estiver emperrando, se estiver com a maçaneta quebrada, se estiver com a fechadura quebrada, isso vai impedir também, porque qualquer problema dentro do processo de construção do Feng Shui, paredes rachadas, isso tem a ver com metafísica, né? Porque portas tem a ver com quem? Com os nossos pais. Janelas tem a ver com nossos filhos, né? E aí, quando a gente vai estudar os 5 elementos, a gente também vai falando de meridianos, os impactos de alguns elementos na nossa vida quanto saúde. E aí a gente não dá-se conta de quanto impacta o nosso ambiente e em nossa saúde. E aí Aham. a gente tem que estar atento a essas questões. Isso é já fundamental. Se a gente gosta de celebrar o Natal, de fato, né? Então, a gente precisa construir um clima de Natal, né? Para essa festa de entrada de ano. Então, a gente vai fazer o quê? Criar um espaço
representativo do Natal, né? Uma árvore de Natal, um presépio, Papai Noel, então trazendo essa energia do período que se requer, né? Isso é importante porque você entra na energia desse momento que todo mundo está querendo que passe 2020 e entre 2021, mas que entre, mesmo com as perdas que algumas pessoas tiveram, graças a Deus eu não tive na minha família nenhuma perda, mas a gente sabe o quantos brasileiros tiveram, né? O quanto foi muito impactante essa pandemia, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa se reerguer, né? Precisamos pensar em perspectivas, né? E isso só acontece se a gente também vibrar internamente para que haja essa mudança, né? E aí, uma das formas de a gente fazer é preparar uma mesa, né? Farta, arrumada, com toalha, arranjos bonitos, símbolos de fartura, né? Com muitas frutas, flores, né? Na mesa de jantar ali, linda e maravilhosa, né? Que também é um espaço que a gente pode colocar um espelho. Se a gente não usa no dia a dia, mas era um momento que você poderia botar um espelho lá lindo, refletindo, duplicando toda a tua prosperidade, todo momento de reunião com sua família, né? No momento da ceia. Então, a gente precisa pensar sobre essa energia. E aí, a gente precisa preparar isso para as melhores pessoas que a gente quer confraternizar, né? Sim. Para trazer essa acolhida. E, inclusive, para a energia Tia entrar e confraternizar conosco, né? Porque a prosperidade vem a partir dela, né? Então, se não está o clima muito legal, a gente precisa construir, reconstruir essa energia, né? Lógico, se eu estou ainda em luto, eu não vou fazer festa. Mas eu também não vou deixar de pensar em perspectivas positivas para o dia Sim. para o ano que vem, né? E se for usar velas, use velas novas. Não use aquela vela do ano passado que não acendeu. Muito... Aí tem a ver com destralhe também. Ah, eu vou usar aquela vela, nem acendeu, porque eu fui passar o Natal na casa da minha irmã e o Réveillon na casa do meu irmão. Então não fiz festa e guardei tudo que não usei no ano passado, eu vou usar agora. Veja a escassez. Então, tem a ver com o que a gente estava conversando anteriormente. Então, use velas novas, compre velas novas para favorecer isso. Uma coisa importante que não tem a ver com religiosidade, mas sim espiritualidade, é a gente criar um altar, né, para trazer esse momento, né, de revigorar, né, símbolos que tenham ligação à nossa espiritualidade, mas também a um autoconhecimento, né? Se a gente não está na vibe de religiosidade, religião, a gente pode pensar em coisas que venham dar sentido para a nossa vida, né? Alguns livros que tragam energia massa que a gente leu e que transformou a nossa vida, né? Esse ano eu li muitos livros muito impactantes da minha vida. Então, esses livros estão aqui na estante. Então, no momento que for montar lá, a gente tem que colocar ele para aparecer, né? Porque é resultado da minha melhor versão que eu sou hoje, né? Os livros, eles nos ensinam muitas coisas, né? Sim. Símbolos de proteção. Lembrando que se a gente for colocar na porta de entrada símbolos de proteção, lembrando, é sempre no batente superior da porta, nunca no meio. Então tem gente que coloca o baguá no meio da porta. O correto é que seja no batente em cima da porta. E a nossa sociedade, o nosso baguá, ele vem também direcionando a partir do norte magnético. Então a gente tira a utilização a partir da bússola. Então a gente coloca a bússola e aí tira essa energia, tira a direção. Se cai no norte tem uma forma de colocar, se cai no sul tem outra forma de colocar. Isso é interessante. Mas geralmente utiliza o baguá céu posterior, que é justamente o baguá que a gente chama de baguá amuleto, certo? Mas também a gente pode trazer outros amuletos que façam sentido, que tenham sentido e significado para a nossa vida, cristais.
imagens que possam compor esse altar pessoal, que não precisa ser especificamente religioso. A não ser que você seja realmente religioso, aí você vai aproveitar esse momento e fazer isso, né? Outra coisa, a gente precisa movimentar a energia da casa. Se a gente sentiu que aquele ano não foi um ano tão próspero, que não, então muda as coisas do lugar. Tira um quadro, bota em outro, muda a energia, né? Sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, a mudança, ela favorece justamente a criar um fluxo energético na casa. Quando eu tiro o móvel de um lugar e coloco em outro, aquele vácuo do vento vai também criar um vácuo energético e que vai ser composto com essa energia Ti. E aí é fundamental que a gente faça essa mudança Sim. para trazer essa movimentação energética. Uma coisa que é muito importante nesse momento de festa, de celebração, é a gente se presentear e presentear a nossa casa. Como é bom o presente! Aí, qual a sugestão? É que quando você for montar sua árvore de Natal ou seu altar pessoal, você também coloque seu presente ali. E aí, depois que você terminar de montar tudo, o dia da festa, né? Aí você coloca seu presente lá e o presente da sua casa, que é uma forma de você também se celebrar. Quem é a pessoa mais importante desse mundo? Eu! E você aí! Então nós somos as pessoas mais importantes pra gente, né? Que aí traz o sentido de autorresponsabilidade, traz o sentido de excelência, traz o sentido de estado de presença. Então, muitas vezes a gente está tão no turbilhão do dia a dia que a gente esquece que nós somos excelentes, né? E é um simplesmente estado de presença. É você dizer, todo dia eu sou excelente, eu sou a minha melhor versão, né? Mesmo que talvez a gente possa não agradar a todos, mas para a gente tem que ser a nossa melhor versão, Sim. né? A gente tem que sentir assim. E aí isso é um desafio para algumas pessoas, né? Que às vezes a gente cai no julgamento do outro e fica lá, né, cabisbaixo, porque achando que o outro vai trazer ou vai dizer o que é melhor para a gente. Não, quem diz o que é melhor para a gente, nós somos nossa chave mestra. A gente abre e pergunta como pode melhorar, Sim. o que mais é possível que você ainda não considerou. Lessa, seja bem-vinda. Então a gente vai lá e gira a nossa chave, porque quem gira a chave da nossa vida, a chave do sucesso, a chave da prosperidade somos nós, que precisamos fazer essa girada, né? E aí é uma questão de start, é coisa de segundos. A gente mudou e fez. Uma coisa que é importante é a gente cuidar dos banheiros da nossa casa. Banheiros, como toda live a gente fala de banheiros, porque é o ladrão de energia da casa. Então, de fato, o banheiro não era nem para existir dentro da casa, porque pelo fato dele ser esse ladrão de energia, ele era para ser construído fora da casa. Como era antigamente, né? Como era antigamente, Sim. exatamente. Hoje, a gente achou pouco de colocar o banheiro dentro de casa. Hoje, o banheiro está onde? Dentro dos nossos quartos, as suítes. Sim. E aí a gente tem um grande desafio, porque o banheiro, por ser o ladrão de energia, é onde a água se esvai e também a energia se esvai, né? Então, uma preocupação é deixar o banheiro limpo, né? Sempre com a porta fechada, vasos fechados, ralos fechados. É um grande desafio. É mesmo. Todos os dias. Mas finge que finge até que atinge. Então, vai lá, insiste, vai insistindo, porque o desafio é você pode tomar até consciência, mas as outras pessoas às vezes não. Sim. E aí você precisa criar esse hábito. É pedagógico. Vai criando o hábito, vai e deixando sempre a porta. Quando tem muita gente na casa e só tem um banheiro, de repente só o banheiro social, aí é mais complicado, porque um só pode usar quando o outro termina. Então,
E eu também preciso saber se alguém está no banheiro. Ou então, qual é a forma de da gente sinalizar e deixar ela o máximo fechada, para que Aham. a energia não se vá, né? Isso é importante. E aí, no dia da festa, lógico, a gente vai colocar as melhores toalhas, os melhores tapetes que a gente tem, porque é dia de rei e rainha. Então, dia de festa é isso. A gente vai com nossa roupa de gala. Então, não só a roupa de gala, mas as toalhas de gala, os tapetes de gala. Então, a gente vai trazer essa energia para o banheiro, além de colocar plantas e flores. A gente muitas vezes esquece de enfeitar nosso banheiro, né? E fica De tão colocar fofo, fica charmoso, fica né? muito fofo, com planta, com obra de arte. É um espaço que a gente, se a gente soubesse cuidar, é importante. E aí, quando a gente fala do banheiro, às vezes as pessoas logo dizem, a gente nem cuida muito bem e tá bom, tá tudo certo, mas comece a cuidar, comece a olhar, comece a fechar ralo, porta e o vaso, que aí você começa a analisar se isso de fato vai fazer bem. Sim, Isso mesmo, ter plantas no banheiro é fundamental, porque como planta é esse filtro energético, então a energia que está ali do banheiro, mas também o banheiro tem um grande desafio também, porque ele também traz energia de renovação. Porque o antigo vai, sim, né, o antigo mesmo, de todas as nossas energias, vai embora no banho ou limpa, nas nossas necessidades, ele limpa. sim, E entra o novo. Então, é um lugar de renovação. Então, também, se a gente quer dar aquela renovada na vida, vai lá no banheiro, dá aquela faxinada, vamos renovar. Porque você está criando justamente a energia, ativando uma energia de renovação, sim. né? Uma outra coisa que é importante nesse período é cuidar dos nossos quartos. Colocar a nossa cama em posição de poder. O que é posição de poder? Então, nós temos, além dos 5 elementos, temos os 5 animais, né? Então, a gente tem a tartaruga, temos o tigre, o dragão, a serpente e a fênix. Então, a gente precisa pensar nesses 5 animais. A tartaruga, a nossa cabeceira. Então, toda cama ela precisa de ter cabeceira, porque protege a gente para questões de saúde, protege a gente em todos os termos de energia. Então, a gente precisa ter cabeceira. Uma outra questão, a gente precisa ter uma frente livre, aberta, que a gente possa observar todo o quarto. Então, isso é uma energia massa. Do lado direito, geralmente a gente tem que colocar os móveis mais baixos, que representam nossas questões emocionais, que está ligado ao animal tigre. E do lado esquerdo está o dragão. Então são os objetos mais altos. Então a gente geralmente coloca os guarda-roupas ali, né? Para compor. Então essa composição. E no centro, onde a gente fica sentado, observando tudo, é a serpente. Então, geralmente onde a gente está sentado é onde está a serpente. E aí a gente tem essa composição dentro do quarto para trazer energia positiva e prosperidade. Porque lembra que eu falei logo no início que quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de todas as áreas auspiciosas, e uma delas é a saúde, né? Sim. Amigo, acho que a gente tem uns 2 minutinhos só. 2 minutinhos, então, Sim. deixa, pronto. Uma coisa que é importante, que aí é fundamental, é antes da virada do ano a gente criar uma meta, mas não uma meta que seja só um objetivo. O que é um objetivo? É eu dizer assim, o próximo ano, resoluções para o ano novo, quero perder peso. Não, não vai adiantar. Muito vago. Primeiro, perder, se você perdeu, o cérebro vai procurar para achar e Sim. para retornar o teu peso de novo. Então, você tem que colocar isso bem específico. Então, eu quero eliminar 10 quilos, eu quero eliminar 20 quilos. Então, isso tem que ser bem objetivo. Isso para todas as nossas resoluções. Eu quero beber mais água, 2 litros por dia. Eu quero fazer exercício. Então, quero fazer 2, 3 dias na semana de exercício físico, Bem atividade específico, física. né? Bem Detalhar. específico. Então, quanto mais a gente detalha, mais a prosperidade Fácil de está. conseguir.
Sem contar, para finalizar, o nosso papel vermelho. Que aí a gente já falou, né? Uma live que a gente falou de prosperidade, a gente escrever a nossa frase do papel vermelho, que aí é mágica, porque ela a gente coloca no sucesso e dá hiper certo. Então é isso. Ótimo. Gente, muito obrigada pela audiência aqui. E Samuel, pelas dicas super valiosas. Vamos colocar em prática e aí a gente vê o resultado. Muito obrigada. Gratidão. Gente, obrigado aí. Muito bom. Beijos. Tchauzinho. Uma boa entrada de ano. Ótimo para todos nós. Uhul!